Nesse vídeo nós vamos dar uma olhada em algumas empresas para a gente ficar de olho aí em 2026. Empresas que, considerando esse cenário aí de queda de juros dos Estados Unidos, é uma possível mudança e possível queda da nossa Selic aí pelo Banco Central, né? Considerando que está 15% já, eles estão mantendo esse 15% já tem bastante tempo. E também lembrando que ano que vem, né, pessoal, é um ano eleitoral, então algumas empresas sofrem aí influência desses fatores eleitorais. E todos esses fatores aí influenciam diretamente o nosso mercado, a bolsa, e pode aí surgir algumas oportunidades. Então a gente vê aí que o Fed, né, reduziu os juros aí pela terceira vez seguida, como mostra aqui. Reduziu de uma taxa aí que estava de 3,75 a 4 para uma faixa aí de 3,5 a 3,75 e também já sinalizou aí futuro corte da taxa aí para o ano que vem. Tá? Já aqui no Brasil, o Copom aí manteve em 15 pela quarta vez aí consecutiva e não tem nenhuma tendência ainda aí de queda. Mas a gente vê aí, né, que o IBGE divulgou que a inflação, né, acumulada até agora, até novembro, foi aí de quase o teto, aí 4,46, que é abaixo aí da meta que o Banco Central divulga aí, que está no momento a 4,5% para a inflação. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender como que os juros lá dos Estados Unidos afetam aqui no Brasil, né? Bom, gente, bem resumido assim, quando lá o Federal Reserve, né, o Fed, resolve reduzir as taxas, tem uma tendência assim de valorização dos ativos, dos investimentos de outros países emergentes, assim, e entre eles aí o Brasil, aqui no caso, né? Porque os investidores, vendo que vão receber menos se manter o dinheiro deles lá nos Estados Unidos, eles acabam procurando outras fontes assim, de investimento que ofereçam retornos um pouco maiores. E no caso, a nossa bolsa acaba ficando mais atrativo. Aí fortalece a nossa bolsa, aumenta o fluxo de capital estrangeiro, que a gente sabe que ainda é um indicador relevante para a gente. Pressiona o câmbio, então afeta muitas outras coisas. Mas para a gente entender aqui que a taxa de juros caindo lá, os investidores buscam outras alternativas, dentre elas a nossa bolsa. E a nossa Selic, que no caso também, se ocorrer de eles começarem a reduzir no ano que vem, né? Porque a gente sabe que está 15%, então vai cair, uma hora vai cair. O problema é que a gente não sabe quando vai cair, pode ser ano que vem, pode demorar mais, pode cair aos poucos, pode cair já muito de uma vez só. Então é uma incógnita quando vai cair, mas o fato é que vai cair, isso é cíclico. Quando cair, algumas empresas também vão se beneficiar dessa queda na taxa de juros, né? Porque, gente, a taxa de juros aí vocês devem saber, né, que é um instrumento que o Banco Central utiliza aí como um instrumento de política monetária, que ele utiliza aí para controlar a inflação e tem reflexo assim em vários cenários aqui da economia. E também, para a gente, o que importa, assim, uma das coisas mais importantes a saber da taxa de juros é da correlação que tem entre a renda fixa, a taxa de juros, e a renda variável, no caso, para a gente aqui, a bolsa. Quando a taxa de juros está muito alta, todo mundo se concentra na renda fixa para buscar essa alta rentabilidade. Então a bolsa acaba ficando assim, vamos dizer, entre aspas, a bolsa fica mais barata, há oportunidades para a gente investir. Acontece o contrário quando a taxa de juros cai, o povo começa a sair da renda fixa, buscando investimentos que deem mais retornos e começam a migrar todo mundo para renda variável, causando o aumento da bolsa, a bolsa se valoriza, fica uma bolsa, entre aspas, assim, cara. Então, né, o que vocês, como investidores, aí, devem fazer, né, o recomendado é se comprar nesses períodos em que a bolsa está barata, né, e manter ou vender um pouco e ajustando a sua posição no período que a bolsa está cara. Então, no momento que a gente está com a Selic a 15, esse arcabouço aí teórico nos indica aí basicamente que a bolsa está barata, mas não significa que todas as empresas ali estão desvalorizadas e que tenha em mente assim que tem oportunidades, mas é sempre analisar as empresas também em relação fazer uma análise das empresas, assim, uma análise fundamentalista, ver a situação financeira delas antes de comprar, tá? Mas é isso que a gente vai falar agora, dessas empresas que se beneficiam com a potencial queda da nossa taxa de juros, aumento do capital estrangeiro, e também falar um pouco sobre a Petrobras, que é uma das principais assim que sofre em ano eleitoral, tá? A primeira empresa aí, já começando, que a gente vai ver, é o Banco do Brasil. O setor bancário como um todo se beneficia dessa queda, tá? Mas em primeiro aí está o Banco do Brasil, né? Ele é destaque aí, ele é forte no crédito rural, ele também está com uma posição aí boa no consignado. Então esses setores são, com uma queda da taxa de juros, eles respondem rapidamente, tá? Então, com o produtor rural aí tendo acesso a um crédito
com um custo mais reduzido, aumenta a demanda, aumenta as safras, né? Tudo isso vai aumentando o lucro do Banco do Brasil, tá? A gente sabe que ele é o que tem o maior presença aí no agronegócio, está passando por um período ruim aí de inadimplência no agro, que a cotação dele está despencando. Então, se você gosta aí do Banco do Brasil e pelo menos você gosta da estratégia que eu sigo também de tentar comprar as empresas aí quando ninguém mais quer saber delas, ou quando elas estão meio que largadas de lado assim, pode ser o Banco do Brasil na questão do preço, pode ser esse o momento, tá? Até porque se vocês derem uma olhada no Investor Day que eles fizeram aí, tem comentários aí dos gestores deles falando que já pode esperar o começo da melhora, digamos assim, para o quarto trimestre. Eles tinham falado também que o terceiro ia vir ruim, justamente como o segundo, que foi o que a gente viu aí recentemente com a divulgação do resultado. Mas aí então, né, para fechar aqui, o Banco do Brasil, ele é um banco, a gente sabe que ele negocia aí com desconto, né, por causa do risco político, mas ele tende a gerar fortes lucros aí nesses períodos de queda da taxa de juros. E também é um banco, né, gente? É um banco imenso, é um banco que tem, sei lá, mais de 200 anos. Ele está aí, né, a capilaridade dele, a presença deles em regiões, assim, estratégicas é imensa, tá bom? Então, passando aí, continuando com os bancos, o segundo banco que a gente vai ver aí é o contrário do Banco do Brasil na questão de preço, é o Itaú, né? O banco aí que é o mais eficiente aí dos bancões. A gente está falando aí de eficiência, a gente está falando do Itaú. E então, consequentemente, o preço dele não vai estar descontado, né, galera? Mas, né, é um banco aí também que consegue aproveitar, dada essa eficiência também, ele consegue aproveitar essa queda de juros, ampliar suas margens, ampliar sua rentabilidade e é nem impactado diretamente aí por questões políticas, igual o Banco do Brasil. Apesar do Banco do Brasil hoje em dia ser bem menos impactado, tá bom? A Petrobras mesmo é que sofre nesses anos eleitorais. Então a inadimplência do Itaú está controlada, isso dá uma vantagem para ele nessa questão também de se expandir. E assim, ele é o que tem o melhor mix ali entre crédito, serviço, né? Mercado de capitais que ele atua aí. É um banco mais eficiente, tá? O que tem um ROI mais alto aí. Então ele consegue acelerar assim, o crédito no setor de varejo, cartão, consignado, se a gente pensar aí nesse cenário de queda da taxa de juros. Crédito imobiliário também. Essa retomada do consumo beneficia esse banco, né? Ele consegue aí expandir a margem financeira dele sem uma pressão grande aí da inadimplência. E o próximo banco aí que a gente vai ver é o Banco Bradesco, outro bancão aí que, né, tá numa recuperação, que está sofrendo bastante nos últimos anos, e agora deu uma reagida. Mas esse cenário aí também, ele é o que mais sofre, tá, pessoal? Desses bancos aí, ele é o que mais sofre com a Selic alta, porque o crédito fica parado, a inadimplência dele tá alta, né? Ele estava sofrendo com isso, comprime as margens dele. Então, aí, quando os juros caem, é um banco com uma alavancagem aí que faz gerarem saltos aí no lucro, tá? Então, uma pequena melhora gera um salto aí maior no lucro do Bradesco. É um banco dos três aí. No caso, uma pequena melhora provavelmente vai afetar o Bradesco primeiro, tá? Se espera que nesse cenário ocorra uma recuperação da inadimplência, consegue retomar a carteira de crédito aí do varejo. Então, ele consegue acelerar a sua recuperação nesses períodos. Você beneficia desse aumento do consumo, assim como os outros bancos. Então, essa é a terceira empresa que eu trago para vocês, que é a do Bradesco. Mas chega de banco, vamos falar de outro setor aqui agora, né? E vamos falar agora do setor de energia. A primeira empresa do setor de energia aí que eu trago para vocês é a ENGIE. É um setor que vocês gostam muito, né? Que os investidores costumam gostar muito pela previsibilidade aí do retorno, do fluxo de caixa. A gente tem a ENGIE, que é a primeira empresa do setor de energia que eu vou trazer aqui para vocês. E por quê, né? Porque a ENGIE, caso vocês saibam, ela está inserida ali no setor dentro do setor de energia, né? A maior parte dela é geração, depois transmissão. Então são setores que dão uma certa estabilidade, assim, uma previsibilidade do fluxo de caixa dela, são contratos longos. E ela está aqui por quê, né? Todas as empresas do setor de energia tendem a se beneficiar com essa queda na taxa de juros. Mas a ENGIE, no caso, ela é uma empresa muito endividada. A dívida dela é bem alta, mas pelo setor, pelo negócio dela ter um fluxo de caixa previsível, ser um setor com riscos operacionais assim, muito reduzido, ela consegue gerenciar essa dívida alta. Então, né, obviamente, com a taxa de juros caindo, ela podendo captar novos empréstimos a um custo menor, isso beneficia muito ela. Endividamento mais controlado, mais dividendos para vocês, para os acionistas.
E aí, por isso que a Engie está aí, tá? E seguindo no setor de energia, a gente pode falar aqui da Eletrobras. Ela mesma que, né, após que agora, né, falecida Eletrobras, agora é a Axia Energia, que está buscando aí maior eficiência, está reduzindo o peso da dívida dela, que tem uma dívida um pouco alta também, está buscando novos investimentos. Então, tudo isso, um setor de juros em queda, favorece a Eletrobras a controlar sua dívida, a pagar mais dividendos, a fazer novos investimentos, né? Melhora a rentabilidade dela. Elas conseguem, as empresas desse setor de energia, captando empréstimos a um custo melhor, elas conseguem se expandir mais rápido e conseguem voltar com projetos que podem estar parados por causa desse alto custo de captar recurso. Que esse setor de utilidades, não só de energia, mas de saneamento, esses setores são setores que têm um lucro mais previsível, têm uma receita já previsível, mas eles gastam bastante para se expandir, né? Pensa numa empresa de saneamento, ela tem que quebrar o chão todo, construir todo o sistema de esgoto para poder, ao final, ter mais os clientes e ter esse aumento de receita. A de energia também, sabe que elas têm que ter um alto custo de capital inicial. Então, com capital mais acessível a um custo menor, essas empresas tendem aí a se expandir e se favorecer. E dentre elas, eu já dei aí a Engie no setor de geração, a Eletrobras aí mais para transmissão, e a gente vai ver agora uma distribuidora, que também são uma das que mais se beneficiam com isso. No caso, a próxima empresa que a gente vai ver aqui é a CPFL Energia. Ela é gigante no setor de distribuição de energia, ela tem um potencial alto aí com esse crescimento dessa retomada econômica e do consumo, porque, novamente, com os juros mais baixos, o consumo tende a subir, os bancos dão mais crédito, as pessoas começam a gastar mais, né? Então o consumo aumenta. E com essa retomada aí, as empresas de distribuição de energia se favorecem, porque aumenta o consumo da indústria, das pessoas mesmo, nas suas casas, dos estabelecimentos. Então as distribuidoras têm uma vantagem nisso também. E também a CPFL tem uma dívida elevada, então acaba se beneficiando, podendo captar novos empréstimos a custos melhores. E, novamente, igual a Eletrobras, igual a Engie, ela pode se expandir. E seguindo essa pegada aí, pessoal, das distribuidoras, né, que se beneficiam com esse aumento do consumo aí, eu trago para vocês aí também a Copel, tá? Que é uma empresa que também está endividada, assim como a CPFL, tá? Então ela tende a se beneficiar com essa queda de juros. A dívida dela da casa aí dos 21 bilhões, ela tem uns 4 bilhões em caixa. E a Copel aí é uma das empresas do setor que mais podem se beneficiar, tá? Primeiro porque o processo de privatização, né, que é recente, colocou a companhia aí num ritmo aí tipo da Eletrobras, né, de ciclo de eficiência, está reduzindo o custo, está melhorando a governança. Ela vem focando aí também em projetos de transmissão, geração, mas não se enganem aí, a Copel aí é majoritariamente, a maior parte da receita da Copel aí vem do setor de distribuição. Ela, como uma empresa aí que tem gastos intensivos aí, investimento para expandir a sua capacidade, ela é uma das empresas aí que eu trago para vocês. Ela tem um perfil sólido, é previsível, tem uma boa geração de caixa. Já aconteceu também de ter uns ruídos políticos aí em momentos eleitorais, mas aí foi mais lá nas eleições do Sul, tá? Então, se você gosta desse segmento de distribuição, a Copel e a CPFL podem ser aí uma opção para você ficar de olho no ano que vem. Então, essas foram aí do setor de energia. Justamente eu escolhi essas pela característica da dívida delas serem mais elevadas em relação às outras, tá? E agora, seguindo mais uma empresa para a gente ficar aí de olho, no caso é a Petrobras. Pessoal, já tem vídeo aí no canal sobre a Petrobras. O próximo vídeo da Petrobras vai ser analisando o resultado dela, vai ter uma série de vídeos sobre ela, para chegar a um valor, ver se é um bom investimento. Então, convido vocês aí a assistirem. E por que a Petrobras está aqui nesse vídeo aqui? Justamente porque, como eu falei lá no começo, ela é a rainha da volatilidade em período eleitoral, tá? Então, vocês que estão interessados aí na Petrobras, pode ser uma boa vocês ficarem de olho para o ano que vem. E ter em mente aí também que ela oscila bastante. Então, ficar atento aí à Petrobras, porque no caso ela tem um endividamento alto, mas a gente sabe que o endividamento dela é em dólar, então ela pode se beneficiar também com essa queda dessas taxas de juros. Mas eu botei ela mais aqui pela questão da interferência política, tá? Chegando eleitoral, tem que falar sobre política de preço, afeta o investimento dela, afeta tudo isso. Mas aí é só para vocês ficarem atentos e não venderem na baixa, se cair muito.
E também pode ser uma oportunidade se vocês querem entrar na Petrobras e cair bastante, tá? A próxima, que a gente vai dar uma olhada aqui, é um setor que eu particularmente não gosto, não invisto, mas que é um setor que se beneficia muito com a queda da taxa de juros, que é o setor da construção civil. Eu trouxe uma construtora para vocês, que é a Cyrela. Ela provavelmente, dessas empresas aí, é uma das mais beneficiadas aí pela queda dos juros. É uma empresa que tem uma alta sensibilidade à Selic. Esse setor imobiliário geralmente tem isso, né? E qual o foco dessa empresa? O foco dela é em regiões mais premiums, assim. Ela faz construções para o povo com grana, vamos dizer assim, de alto padrão, né? E aumenta aí a resiliência dela dentro desse setor, ao meu ver. Porque também a gente vê que um juros mais baixo estimula o financiamento, a bolsa sobe, o pessoal de uma classe mais alta que tem investimentos na bolsa vai ver lá os rendimentos crescendo, tudo isso a gente vê que isso acaba aumentando o consumo dentro dessa própria classe aí mais alta, né? Seus investimentos estão lá bombando, a taxa de financiamento está bom, aumenta esse consumo dentro dessa classe e beneficia essa empresa com novas construções. O povo busca mais moradia nesses períodos assim. Então, pessoal, então olha só, esse setor de construção, assim, as construtoras, eles se beneficiam muito para isso, mas aí também não é sair investindo em qualquer empresa do ramo de construção, porque quando a Selic cair, ela vai dar um boom, né? Elas vão voar. Vou mostrar aqui para vocês a Cyrela, uma análise bem rapidinha da Cyrela comparado à MRV, para vocês verem que em 5 minutos vocês conseguem sair de uma enrascada, caso vocês queiram, vocês gostem desse setor, tá? É um setor que é complicado, junto com o setor de varejo também é um setor complicado. Se eu fosse vocês, eu só investiria nesse setor se eu tivesse um conhecimento que me proporcionasse ver qual empresa tem um diferencial em relação às outras. Aí sim, se o setor de construção é uma vivência no seu dia a dia, pode ser interessante. Para um investidor que não tem contato nenhum com esse setor, pode ser mais interessante outros setores, tá? Aqui vamos dar uma olhada na demonstração de resultado da Cyrela. Eu só quero mostrar uma questão aqui para vocês, bem rápida, tá? Aqui, olha aqui o lucro bruto, beleza. Tá com lucro bruto positivo, tá operacionalmente ok. Olhem as despesas operacionais aqui. Se vocês pararem para ver, né, eu estou mostrando dos últimos 3 anos, aí, 2023, 2024 e até os últimos trimestres que a gente tem agora. Percebam a relação dessas despesas operacionais com o lucro bruto, tá vendo? São, pelo menos nos últimos 2 anos, não chega nem a 30% do lucro bruto, tá? Um EBIT positivo, então operacionalmente ela está gerando lucro, o resultado financeiro está até positivo, ela está mantendo caixa lá, a gente chega no lucro antes dos impostos positivos, o imposto e lucro. Então ela está lucrando nos últimos 3 anos. Se vocês puxarem aí desde 2020 ela vem lucrando. Então só para vocês verem que mesmo no setor assim que a gente pode considerar piores, né, digamos assim, em relação a outros setores, né, olhem a MRV. Só para chegar ali no lucro bruto, né? E dali do lucro bruto, olhem a quantidade de despesa operacional em relação ao lucro bruto. É enorme, hein? Olha ali nos últimos trimestres aqui que ela não está dando nem lucro operacionalmente. Olha só, 3 bilhões para um lucro bruto de quase 3. Então, assim, ela já chega no EBIT ali dela negativo nesse ano. Você chega ali no resultado financeiro que também está altíssimo, provavelmente porque ela está com pouco caixa. Então, ela já chega ali no resultado antes dos impostos ali dando prejuízo. Isso vem desde 2023. Então, a gente vê que as despesas operacionais dela é muito grande em relação ao lucro bruto e o resultado financeiro também está alto, então está dando prejuízo aí, desde nesses últimos 3 anos aí dando prejuízo, e agora até um prejuízo de 1 bilhão. Então isso faz uma diferença, a gente vê que em 5 minutos a gente dá uma olhada aqui, já vê que você gosta desse setor, aí a gente já consegue pelo menos ver qual que está numa posição melhor que a outra, olhando apenas a demonstração de resultado, tá? Isso, pessoal, foi só para... Estou falando aqui que o setor de construção civil tem de se beneficiar. Aí você vai lá, a MRV é da construção civil, bota seu dinheiro na MRV, depois não tem o resultado esperado e, né, desgraçado lá que eu vi o vídeo falou que o setor ia se beneficiar e eu estou aqui dando prejuízo. Tá? Dentro desses setores tem empresas boas e tem empresas ruins, assim como todo setor. Antes do seu investimento, considere aí buscar se informar sobre as empresas que você vai colocar, ver a situação financeira delas. É o que eu tento aqui trazer para vocês aqui no canal. Tá? Já tem vídeo sobre a Priva, tá? Tem mesmo da Petrobras e vai ter sobre praticamente todas essas empresas aí que eu venho falando por aqui. Então aí, a gente vê que alguns setores vão ser impactados com essa queda. Qual o potencial risco
para vocês a investirem nessas empresas visando essa queda, né? Obviamente é a taxa não cair, a taxa Selic se manter aí alta por mais um longo período. O principal risco é esse, tá? Ou cair lentamente, ou não começar a cair em 2026, cair só para 2027. Então, a gente sabe que é cíclico, uma hora a taxa de juros vai cair. Quando cair, essas empresas tendem a se valorizar, tá? Empresas, então basicamente, assim, empresas com uma alta dívida. Vou até mencionar aqui a Auren. A Auren está com uma dívida enorme, a Cosan nem se fala, então são empresas que estão afundadas na dívida aí. Já tem um vídeo aí sobre a Auren, que eu recentemente vendi minha posição toda na Auren. Se vocês se interessarem, eu vou deixar aqui. Mas essas empresas que estão assim afundadas na dívida vão, na primeira oportunidade, captar novos recursos e fazer a rolagem da dívida, elas tendem a se valorizar com essa potencial queda. Em ano eleitoral, empresas que os setores são regulados, não só a Petrobras, mas empresas de saneamento, empresas de construção, como a CCR, Ecorodovias. Essas empresas de setores mais regulados, elas tendem a sofrer oscilações na sua cotação, então pode ser oportunidade para vocês. Mas isso tudo vai depender, né, de como o ano eleitoral vai se comportar. Não necessariamente vai ter uma oscilação muito brusca em todas essas empresas, tá? A Sabesp também é uma delas. Depende muito assim em questões específicas. Mas são empresas reguladas, então, e que podem sofrer oscilações. Mas pode dar uma oportunidade para vocês, caso vocês já analisaram essas empresas, já tenham uma noção de qual preço é interessante para vocês, do retorno que vocês esperam. Lembrando que essas empresas, a Cyrela, por exemplo, setor de construção, essas empresas reagem à Selic, mas elas reagem ao anúncio, às expectativas, assim. Então, se você é uma empresa que te interessa, você quer entrar nela, você provavelmente tem que entrar antes, tá? Porque quando tiver a expectativa de uma queda da taxa, ela provavelmente já vai dar uma valorizada. Não é posterior à queda da taxa que ela se valoriza. Outros setores, só para falar para vocês, setor de educação, esses setores tendem, o próprio varejo, que é um setor que eu falei aqui que eu não recomendo, e que, mas tende a se valorizar com esse aumento do consumo. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Para o vídeo de hoje é isso. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.